Olá, crianças! Sejam bem-vindas à aula número 13 de Língua Portuguesa para o quarto ano. Eu sou a professora Márcia e sempre começo as minhas aulas lembrando você daqueles cuidados bem importantes que você tem que ter nesse momento com a sua saúde. Então, lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão bem lavadas e usar a máscara. Se precisar sair, vá de máscara. Para essa aula você vai precisar do lápis, do caderno, da sua borracha e do lápis de cor. Então, abra aí seu caderno e vamos fazer o primeiro registro dessa aula. Então, coloque lá a data de hoje, aula número 13, Língua Portuguesa. E lembrando você do nosso combinado, apareceu o caderno e o lápis no cantinho da tela, é o momento do registro. Eu vou dar um tempinho para você se organizar e já volto. Data anotada. Então, vamos relembrar o que a gente fez na nossa última aula. Então, na aula anterior, a gente fez a leitura, né? Vocês viram através do vídeo, da história do Abraço do Ouriço, escrito pela Adriana Barreta. Aí, nós fizemos a leitura de um texto, né? Sobre a vida da Adriana. Fizemos atividade de compreensão das palavras e compreensão das informações do texto. Quando a gente leu o texto da Adriana Barreta, eu expliquei para vocês que aquele texto se tratava de uma biografia. E a gente analisou essa palavra para entender bem que a biografia é um gênero textual que narra, né, que conta a história da vida de alguém. E na aula de hoje? Bem, na aula de hoje nós vamos continuar falando da Adriana Barreta, que escreveu o livro O Abraço do Ouriço. Para isso, nós vamos ler um outro texto sobre ela. Então, eu vou fazer a leitura, o texto vai aparecer aí na sua tela e você vai me acompanhando, combinado? Autobiografia de Adriana Barreta de Almeida. Eu nasci em São Paulo há muitos anos atrás, em 1973. Cresci num bairro chamado Tatuapé, um lugar de muitas casinhas e, infelizmente, poucas árvores. Entrei numa universidade em 1991 para estudar o que mais gosto, livros. Terminei o curso de letras em 1997. Naquela época, eu já gostava de escrever e ensinar. Enquanto fazia faculdade, trabalhava como professora de inglês para crianças e no meu tempo livre escrevia poemas. Entre 1999 e 2003, realizei o sonho de morar em outro país e conhecer outras culturas. Foi lá que recebi a visita de um ouriço no meu quintal. Em 2004, vim morar nessa cidade linda que é Curitiba, cheia de árvores e flores. 5 anos depois, tive a alegria de me tornar mamãe de um curitibaninho, o Thomas, que me acompanha nas minhas aventuras por essa cidade. Hoje, vivo feliz aqui. Principalmente quando turmas de crianças leem e conversam sobre os 3 livros que escrevi para elas. A Última Folha, Poemear de Pernas pro Ar, esse com ilustrações do meu filho, e O Abraço do Ouriço.
Então, fizemos a leitura de mais um texto falando sobre Adriana Barreta. Então, aqui na tela para vocês o texto ali inteirinho, né, com os parágrafos, a organização dele, quando ele está ali no papel. Mas vamos pensar um pouquinho. Outro texto sobre Adriana Barreta. Tá contando a mesma coisa? Tá falando a mesma coisa? Você notou alguma diferença entre esse texto e o texto que a gente leu na última aula? Olha lá o título do texto. Autobiografia de Adriana Barreta de Almeida. Então, como eu já disse, na última aula a gente leu um texto sobre elas. E o texto era biografia. E agora nós estamos lendo uma autobiografia. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos pensar então? Vamos pensar primeiro na palavra autobiografia. Também é uma palavra de origem grega, só que agora ela é formada por 3 outras palavras. Pela palavra auto, pela palavra bio e pela palavra grafia. O que significa auto? Auto é por si mesmo ou de si mesmo. Lembram lá nas primeiras aulas do ano que eu trabalhei com vocês a questão do autorretrato, né? Que podia ser um desenho, uma escultura e até mesmo um texto? Tinha a palavra autorretrato. Então, toda palavra que começa com esse comecinho auto está se referindo da própria pessoa, por ela mesma. Então, autoimagem, autocrítica, é quando a pessoa está fazendo alguma coisa se referindo a ela mesma. Bio, a gente já sabe que é vida, e grafia, a gente já sabe que é escrita. Então, analisando essas 3 definições das palavras, a gente conclui que autobiografia é o relato de fatos da vida de uma pessoa escrito por ela mesma. Então, a diferença está aí. Nós temos um texto com fatos da vida da Adriana Barreta, mas agora quem escreveu esse texto foi ela. Então, vamos fazer umas anotações no caderno para a gente lembrar dessas informações? Então, você vai anotar lá no seu caderno. Autobiografia, auto mais bio mais grafia, e o significado de cada palavrinha. Por si mesmo, vida e escrita. Eu vou dar um tempinho para você fazer esse registro e já volto.
lembrando você que esses registros do caderno são para serem consultados quando você tiver alguma dúvida, né? Ficar em dúvida, ainda mais que nós estamos falando de duas coisas assim um pouco parecidas. Biografia e autobiografia pode confundir. Então você tem as duas anotadas no seu caderno. Então, pensando nisso que eu falei, você vai me responder uma questão bem rapidinho, não precisa anotar, só vai responder. Você pode falar aí para você mesmo ou só pensar na cabeça. Responda lá. Agora responda rápido. Quem escreveu a autobiografia de Adriana Barreta de Almeida? Acertou quem disse? A própria Adriana Barreta de Almeida. Se eu estou falando para vocês que uma autobiografia é escrita pela própria pessoa e nós estamos lendo a autobiografia da Adriana Barreta, então quem escreveu foi ela mesma. Então nós vamos agora pensar em algumas coisas, em algumas características que uma autobiografia apresenta, que esse tipo de texto apresenta. Então vamos pensar lá. Número 1. Eu nasci em São Paulo há muitos anos atrás, em 1973. Cresci num bairro chamado Tatuapé. No trecho acima, que palavras indicam que o texto foi escrito pela própria Adriana Barreta de Almeida? Então pense um pouquinho. Eu já falei para vocês que quem escreveu o texto foi a Adriana, que esse texto é uma autobiografia. Mas se eu não tivesse falado nada e perguntasse para vocês quem escreveu o texto, quais palavras iriam te indicar quem é o autor desse texto? Então ali nesse trecho tem 3 palavras que dão pistas para a gente saber quem escreveu o texto. Então releia esse trecho, pense um pouquinho e anote no seu caderno essas 3 palavras. Eu aguardo você fazer isso. Então, conseguiu identificar essas palavras que nos dão pista de que foi a Adriana Barreta que escreveu esse texto? Então vamos analisar ali. Eu nasci em São Paulo. A palavra eu, quando a gente usa essa palavra, a gente está se referindo a nós mesmos. Então a palavra eu nos indica que foi a própria Adriana que escreveu o texto. Nasci. Se ela está colocando nasci, ela está se referindo a ela, né? Então também dá uma dica, porque se ela estivesse falando de outra pessoa, aí ela ia falar ele nasceu, elas nasceram. Então a outra palavra é nasci. Em São Paulo, né, que é o lugar, há muitos anos atrás, o ano em 1973, cresci num bairro chamado Tatuapé. Então, cresci é a terceira palavra que nos indica que foi a própria Adriana Barreta que escreveu o texto, né? Se ela está falando cresci, ela está se referindo a ela, eu cresci. Se ela estivesse se referindo a outra pessoa, ela ia falar ele cresceu, ela cresce, né? Então, cresci é referente ao eu. Essa questão de se referir ao eu na autobiografia é uma característica que esse texto tem. Na autobiografia, utiliza-se a primeira pessoa, eu, para falar de si mesmo. Então, o eu na língua portuguesa a gente chama de primeira pessoa. E na autobiografia sempre vai ter essa linguagem do eu nasci, eu cresci, eu vi, eu falei, para que a gente possa entender que quem está escrevendo o texto é a própria pessoa. Durante a leitura do texto, vocês perceberam que apareciam alguns números no meio desse texto? Olhem aqui comigo, aqui ó, 1973. O que será que esses números indicam? Eles são anos. E tem vários no meio do texto. Por que será que esses números, esses anos aparecem no texto? Eu vou reler aqui esse texto para vocês e a gente vai
destacar esses números e vamos ver as informações que acompanham esses números. Então vamos lá. Autobiografia de Adriana Barreta de Almeida. Eu nasci em São Paulo há muitos anos atrás, em 1973. Então nós temos aqui o número 1973, que eu já falei para vocês é um ano, e tem uma informação referente a ele. Olha lá, eu nasci. Então esse 1973 está se referindo ao ano que a Adriana nasceu. Cresci num bairro chamado Tatuapé, um lugar de muitas casinhas e, infelizmente, poucas árvores. Entrei numa universidade em 1991. Temos mais um ano aqui. E a informação. Entrei numa universidade. Então, mais uma informação acompanhando o número que é o ano. Para estudar o que mais gosto, livros, terminei o curso de letras em 1997. Então, temos mais um ano, 1997. E a informação, que ela fez o quê? Terminei o curso de letras. Continuando. Naquela época, eu já gostava de escrever e ensinar. Enquanto fazia faculdade, trabalhava como professora de inglês para crianças e no meu tempo livre escrevia poemas. Entre 1999 e 2003, realizei o sonho de morar em outro país. Então temos aqui duas datas, 2 anos, né? 1999 e 2003, porque são entre, né? E temos a informação referente a esse ano, ó. Realizei o sonho de morar em outro país e conhecer outras culturas. Foi lá que recebi a visita de um ouriço no meu quintal. Em 2004, vim morar nessa cidade linda que é Curitiba. Então, aqui, outro ano, 2004. E a informação, ó. Vim morar em Curitiba. Cheia de árvores e flores. 5 anos depois, aqui nós não temos uma data, mas vamos pensar um pouquinho. 2004, ela veio morar em Curitiba. 5 anos depois. Quanto que é 2004 mais 5? 4 mais 5 vai dar 9. Então, a gente pode concluir que esses 5 anos depois é em 2009. E o que aconteceu? Tive a alegria de me tornar mamãe de um curitibaninho, o Thomas, que me acompanha nas minhas aventuras por essa cidade. Hoje vivo feliz aqui, principalmente quando turmas de crianças leem e conversam sobre os 3 livros que escrevi para elas. A Última Folha, Poemar de Pernas pro Ar, esse com ilustrações do meu filho, e O Abraço do Ouriço. Aqui nós não temos uma data, mas nós temos uma palavra hoje. Vamos pensar no hoje, vamos pensar em anos. Esse hoje está falando de que ano? De 2021. Perceberam então que essas datas, todas elas têm uma informação de alguma coisa que aconteceu nesse período da vida da Adriana Barreta. Então agora acompanhe ali no slide que a gente vai relembrar essas informações. 1973, nasceu. 1991, entrou na universidade. 1997, terminou o curso de letras. 1999 a 2003, morou em outro país. 2004, veio morar em Curitiba. 2009, tornou-se mãe. 2021, vive feliz aqui. Então, agora eu quero que você olhe essas informações, reflita um pouquinho sobre elas, para você poder responder esta questão aqui. Como os fatos da vida de Adriana foram organizados? Eles foram organizados do mais recente para o mais antigo. Você já sabe que é recente, né? Recente é novo. Ou do mais antigo para o mais recente.
Então, olha as informações aí na tua tela, essas informações coloridas, reflita um pouquinho e responda. Para responder, você pode só desenhar no seu caderno o quadrinho ali da cor correspondente, ou azul ou vermelho. Vou dar um tempinho para você analisar e responder. Então, vamos pensar lá para responder essa questão. Então, o fato mais recente é o fato mais novo. O que é o fato mais novo aí? O que aconteceu em 2021 ou o que aconteceu em 1973? O que aconteceu em 2021. Então, o que aconteceu em 1973 é o fato mais antigo. Então, o texto começa a narrar os acontecimentos a partir de 1973 até 2021. Então, ele começa do mais antigo para o mais recente. Então, isso é uma característica da biografia. Vamos ver lá? Na autobiografia, os fatos são organizados em ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente. Então, começa-se a contar os fatos na ordem que eles foram ocorrendo. Ela nasceu, ela estudou, ela morou em lugares, até chegar ao tempo atual. Não se muda a ordem dos fatos para se escrever uma autobiografia. Agora eu quero que você preste atenção nas flechinhas que vão aparecer aí na sua tela. Então veja lá, 1973, 1991, 1997, 1999, 2003, 2004, 2009, 2021. Isso é a ordem cronológica, é os fatos na ordem que eles aconteceram. Mas você deve estar se perguntando, mas professora, entre 1973 e 1991 tem um tempão, de 1991 a 1997 tem outro tempão, e não tem nada escrito sobre esse tempo? Não aconteceu nada? Aconteceu, só que numa autobiografia são colocados os fatos mais importantes da vida da pessoa. Nós já vamos continuar falando sobre isso, então vamos para a próxima questão. 3. O principal assunto da autobiografia de Adriana Barreto Almeida é fatos marcantes de sua vida, livros que escreveu. Então pense um pouquinho, qual é o assunto do texto da autobiografia? São os fatos marcantes da vida dela ou está falando dos livros que ela escreveu? Identifique a resposta correta e desenhe lá no seu caderno, quadrinho azul ou quadrinho vermelho. Um tempo para você. Qual é a resposta correta? Vamos ver lá. Fatos marcantes de sua vida. Isso é uma outra característica da autobiografia, né? Na autobiografia, o autor narra fatos marcantes de sua vida.
Lembram que eu acabei de falar para vocês? Por isso que passa ali um período de tempo sem ter nenhum fato registrado, porque nesse período de tempo não aconteceu nada assim que fosse um destaque na vida da Adriana Barreta, né? Aconteceram coisas do dia a dia. Então, numa autobiografia, só se relata os fatos importantes, né? Não precisa a pessoa colocar lá, eu nasci, daí eu comecei a andar, eu comecei a falar, porque esses fatos são, né, acontecem na vida de todo mundo. Então, tem que ser fatos marcantes, que sejam diferentes, que sejam, assim, mereçam ser contados na vida, porque senão vai ficar um texto muito longo se for contar tudo ano a ano. Então, vamos retomar lá tudo que a gente aprendeu aí sobre a autobiografia. Que a autobiografia é o relato de fatos da vida de uma pessoa, escrito por ela mesma. Na autobiografia, utiliza-se a primeira pessoa, eu, né, para falar de si mesmo. Na autobiografia, os fatos são organizados em ordem cronológica, ou seja, do mais antigo para o mais recente. Na autobiografia, o autor narra fatos marcantes da sua vida. Tá. Mas onde a gente encontra? Onde são escritas a autobiografia? Onde que eu acho esse tipo de texto? Quero ler a autobiografia de alguém, aonde que eu vou encontrar? Em livros, revistas, jornais, blogs, né? Não são todas as pessoas que têm autobiografias, né? A pessoa tem que escrever sobre ela mesma, né? E como eu já mostrei para vocês na aula anterior, muitas pessoas têm a biografia, que é escrito por outra pessoa. A gente consegue encontrar de várias pessoas famosas em livros, em sites, em blogs. Bem, vamos pensar então sobre esse texto. Vamos ficar lá de olho no texto para compreender bem as informações e entender tudo que a Adriana Barreta escreveu no texto. Na aula passada eu li para vocês esse livro, né? Eu li não, a Adriana contou para vocês a história do livro, O Abraço do Ouriço. Tinha um ouriço que queria muito um abraço, né? Nós não podemos abraçar os ouriços, né? Como eu já falei para vocês, eles espetam. Mas no mundo da imaginação a gente pode. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai dar um abraço no ouriço. Tá? Eu vou apresentar questões para vocês. As questões vão ter a alternativa A e B. Cada alternativa tem um ouriço. Então você vai identificar a alternativa correta, vai colocar ouriço A ou ouriço B. Você vai desenhar o ouriço. Bem facinho desenhar um ouriço, né? Faz uma bolinha, enche ele de espinho, tá valendo. E aí nós vamos dar um abraço no ouriço. Para dar esse abraço, nós vamos circulá-lo de lápis de cor, uma forma simbólica de dar um abraço no ouriço. Preparados? Então coloque lá no seu caderno número 1 e vamos à primeira questão. Cresci num bairro chamado Tatuapé, um lugar de, tá faltando uma palavra ali, casinhas e infelizmente, faltando mais uma palavra, árvores. Qual a alternativa completa corretamente a frase? Então, no primeiro tracinho vai muitas e no segundo poucas, ou alternativa B? No primeiro tracinho, poucas e depois muitas. Tá? Então, lembre-se, você tem que colocar a letra da questão, desenhar o ouriço e circular. Um tempo para você.
escolheu o ouriço certo, desenhou o ouriço, circulou ele para indicar que é o abraço, então vamos conferir. Cresci num bairro chamado Tatuapé, um lugar de muitas casinhas e, infelizmente, poucas árvores. Então, o ouriço que tá ali com a resposta certa é o ouriço A. É o ouriço A que vai ganhar um abraço. Marcou certinho? Muito bem. Agora coloca lá no seu caderno. Número 2. Do mesmo jeito, vai responder desenhando o ouriço e marcando a alternativa correta. Entre 1999 e 2003, realizei o sonho de morar em outro país. Ao ler esse trecho, entendemos que quando dormia, a autora sonhava com outro país. Ou B, morar em outro país era um desejo antigo da escritora. Pense um pouquinho, identifique a questão correta, a alternativa correta e desenhe o ouriço. Não esqueça de circulá-lo. Qual é o ouriço que está com a resposta certa? Olha lá, então, ela realizou o sonho. Será que ela sempre sonhava, dormia, sonhava? Ou era um desejo antigo? Olha lá, morar em outro país era um desejo antigo da escritora. Então, alternativa B. Então, quando a gente fala assim, eu tenho um sonho, é um desejo que a gente tem, né? Nem sempre sonho é aquilo que acontece quando a gente está dormindo. Às vezes a gente sonha acordado também. Então, marque lá, ouriço B, desenhe o ouriço e não esqueça de circulá-lo, senão ele fica sem abraço. Agora 3, coloca o 3 no seu caderno e vamos à questão. Morando em outro país, a escritora recebeu uma visita. Quem era essa visita? Um ouriço ou um gato? Essa tá bem facinho, tempinho para você.
Para a gente conferir essa questão, a gente vai retomar lá um trecho do texto. Foi lá que recebi a visita de um ouriço no meu quintal. Então, a visita que a Adriana recebeu foi de um ouriço. Então, a alternativa A. Então, coloca o A, desenha o ouriço e circula. Agora, escreve lá no caderno. Número 4. Vamos lá? Hoje vivo feliz aqui. A Adriana é feliz no lugar onde vive. Que lugar é esse? Aonde que a Adriana vive agora? Ela vive em Curitiba ou ela vive em outro país? Um tempinho para você pensar e responder.
Vamos ver lá no texto onde Adriana Barreta mora? Em 2004, vim morar nessa cidade linda que é Curitiba. Então, a alternativa correta é a alternativa A. Então, ouriço A. Lá no seu caderno, então vamos conferir como é que ficou. 1A, 2B, 3A, 4A. Um tempinho para você conferir se fez bem certinho. Conferido? Muito bem. Só lembrando então você, né, que nós então lemos o livro da Adriana Barreta que falava do ouriço. Por isso que a gente colocou desenho vários ouriços aí nessa atividade, tá certo? E lembrando também que o nome da pessoa que nós estamos estudando é Adriana Barreta e a gente vai continuar falando dela na próxima aula, tá certo? Por hoje é só. Eu espero você então. Tchau, um super abraço!